E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia para crianças. Bom, antes de falarmos um pouco sobre o conteúdo de agora, vou estar falando um pouco mais sobre a comunidade de investigação para que a gente possa refrescar a nossa memória para poder entender o jeito que vai ser usado as novelas filosóficas, tá? Como eu disse no vídeo anterior, a comunidade de investigação ela é um método, uma metodologia utilizada para se passar o ensino de uma forma diferente, não da forma tradicional de assimilação e cópia, tá? Até o modo da sala de aula muda, é recomendado ou um círculo ou um U. O U é mais recomendado porque todos vão ver todos, né? Os alunos vão se ver e vão conseguir ouvir bem, e o professor consegue ficar no meio, onde ele vai estar vendo todos os alunos e até, ao mesmo tempo, ajudando os alunos a refletir sobre aquilo que é proposto, tá? Quando falamos sobre comunidade de investigação, a própria palavra comunidade. Comunidade é um conjunto de pessoas, um conjunto de saberes, né, que ajudam a construir um local, a construir um jeito, né? Um jeito de viver, podemos dizer assim. Quando falamos sobre comunidade e investigação, investigação já diz. Investigação é igual ao CSI mesmo. A gente vai procurar as provas, vai procurar os indícios, vai procurar o que levou aquilo a acontecer, e através disso nós vamos criar uma certeza, uma concepção, ou seja, vamos chegar a uma solução dos problemas, do que é apresentado para nós, né? Quando nós falamos sobre a comunidade de investigação, Lippmann nos diz para ver além daquilo que está sendo apresentado. Ou seja, temos que ver as provas, os indícios, mas além disso temos que ver o que levou as provas a ser construídas, o que levou os indícios a ser construídos, né? O porquê apareceu aquilo. Para a gente começar de leve, para a gente entender um pouco mais a proposta de Lippmann para as crianças, Lippmann dividiu as novelas filosóficas em faixa etária e tema, né? Quando falamos sobre filosofia para crianças, a novela filosófica recomendada para crianças de 5 a 7 anos é a novela Rebeca, tá? É uma novela, um livro, podemos dizer, tá, gente? A gente fala novela porque é o termo dado a ela, mas não especificamente seja uma novela de televisão que se passa, mas sim um livro, uma história, uma construção de acontecimentos que levam a criança a perceber e a entender o que está acontecendo. Cada novela traz uma história e cada história tem uma moral da história, né? E aí no que acontece? O método que Lippmann usa, comunidade de investigação, leva a criança a ver além daquilo que está apresentado, trazendo para a sua vida, trazendo para a sociedade e começando a entender melhor aquilo que é apresentado. Bom, aqui ó, na novela de Rebeca, os temas apresentados são percepção, identidade, imaginação, realidade, aparência, verdade, conhecimento, probabilidade, possibilidade, perguntas, pensamento, diferenças, medo, segredo, cor e felicidade. Então, são vários temas juntos, né, misturado, aonde a criança vai começar a ver aquilo e entender. Isso já acontece não da forma que Lippmann apresenta, mas muitas vezes acontece quando, por exemplo, conta uma história e a criança fica perguntando: mas por que aconteceu isso? Mas por que aconteceu aquilo? Aonde nós vamos chegar ao natural da criança, que o natural da criança é questionar, o natural da criança é querer entender o porquê que aconteceu aquilo. Que tanto tem mães e pais, tios, responsáveis, que acabam ficando doidos de tantas perguntas que as crianças fazem. Mas isso é uma parte natural da criança, na qual Lippmann fala pra gente não esquecer de ter essa naturalidade de questionamento até mesmo no nosso dia a dia, na adolescência e também na vida adulta. Esse questionar, esse natural da criança, leva a gente a adquirir cada vez mais conhecimentos. Então podemos dizer que apresenta uma história na qual leva a criança a imaginar o que está acontecendo, porque quando a gente conta algo para a criança
até mesmo quando a gente é adulto, a gente fica imaginando aquilo acontecendo. Ou seja, quando a gente conta aquilo para a criança e a criança começa a imaginar, ela já está trabalhando o raciocínio, já está trabalhando a forma de pensar, que é o que é proposto, né? E aí tem a percepção. Por quê? Aí ela vai perceber que o mundo onde ela está imaginando é diferente do que a história apresenta. Com certeza, algumas características ela vai colocar do nosso mundo, porque às vezes a história aparece numa floresta, e às vezes ela vai conseguir ver até uma cidade, uma floresta no meio ali, através da imaginação. E também pode ser que ela consiga se introduzir diretamente na história que é apresentada, né? Após isso, vai falar sobre cores, né? As cores, a criança vai começar a ver as cores do jeito que é apresentada na história, através da sua imaginação, né? E vai conhecendo tudo isso e vai percebendo, e dessa forma vai começando a construir um conhecimento sobre aquilo que é apresentado. Outras partes que podemos falar sobre a novela Rebeca apresentada é que ela fala sobre as diferenças, sobre o que é diferente, sobre o que é igual, e consegue perceber através da história que tem uma diferença, né? Que tem algo que não é compatível com aquilo que é apresentado. Então a criança consegue definir a diferença, as cores, a imaginação, a percepção. E na novela também é apresentado a verdade. Deve ter acontecido alguma coisa dentro da história onde algum personagem acabou trazendo uma mentira, ou algum personagem quis trazer uma visão dele na qual não é verdadeira. E aí é a apresentação da verdade. Tá, resumindo tudo aquilo que está no livro, o que nos interessa realmente é ver o que a criança vai fazer a partir disso, tá? Não significa que ela vendo o livro, lendo o livro, tirando as suas próprias conclusões, seria o necessário, já seria o ápice. Não, estamos só no começo. Quando a gente abre esse leque, a gente vai conseguir trabalhar em cima disso com várias coisas. Podemos dizer, trabalhar com a percepção de mundo. Nós vamos ver cada criança, aonde a criança se encontra, como é a casa, o que é igual, o que é diferente, qual que é a cor, qual que não é, a verdade que a criança apresenta, se ela fala mentira, se ela não fala, o porquê de falar sempre a verdade. Então, sempre introduzindo esses questionamentos faz com que a criança cresça dentro dela o próprio saber dela mesma e dos outros, né? Conforme a criança vai questionando, mas por que sua casa é assim? Ah, mas por que isso? Lógico, o professor deve ter o discernimento, através do manual do professor, em saber introduzir e direcionar o questionamento aplicado. Porque através do questionamento vai vir os indícios, as provas, e dessa forma o professor vai juntar tudo, falando com as crianças e apresentando uma solução, uma certeza. Não que essa certeza seja absoluta, porque nem sempre será, mas pode sim levar a criança a fazer questionamentos morais, na qual a criança não está preparada ainda, onde o professor deve cortar para poder podar e melhorar isso conforme o tempo vai passando, para ela poder entender no tempo certo e na hora certa. Por isso que é necessário observação e ajudar a criança a chegar naquilo que ela pretende chegar, sempre tendo uma base de orientação para que não se passe além daquilo que a criança pode estar entendendo sobre aquilo. No próximo, vamos falar sobre Izão e Guga maravilhando-se com o mundo. É uma novela filosófica também e ela é recomendada para 8 e 9 anos. Mudando a faixa etária, nós vamos mudar os nossos temas ou mesmo até aprofundar os temas anteriores. Até mais!